Um homem que escuta a voz de Deus desde criança, sendo repreendido por Ele. Lembre-se que ter intimidade com Deus não lhe dá a autoridade de ser subjetivo em suas escolhas. Eu conheço algumas pessoas que dizem: eu ando tão perto de Deus, eu conheço tanto a vontade de Deus, que eu sei que o que eu fizer, Ele assina embaixo. E na realidade, nós não precisamos e não devemos pedir a Deus para assinar embaixo depois que nós fizermos algo. Devemos consultá-lo antes de fazer. É nós que assinamos embaixo, dando a Ele total autoridade, autonomia para resolver toda a nossa vida. O problema é que nós queremos que Deus concorde com as nossas escolhas. E o que a Bíblia nos ensina é o contrário. Nós concordamos com a escolha de Deus. E quanto mais você se sujeita à vontade de Deus, mais fácil será a sua vida. Enquanto mais você pede a Deus para assinar, para chancelar, e lhe dar autonomia para as suas próprias escolhas. É como um adolescente pedindo a um pai: pai, deixa eu fazer o que eu quero porque eu sei o que é bom para a minha vida. Quando eu era adolescente eu dizia: mamãe, deixa eu resolver minha vida. Eu mando em mim. Mãe, eu já estou grande. E mamãe dizia o que ela está dizendo agora: ô bebê, você ainda é um bebê. Eu imagino Deus olhando para você quando você diz que vai fazer algo. Deus disse: meu filho, se você quiser desfrutar de uma vida boa e agradável, submeta-se à minha vontade. E essa é a mensagem que eu quero trazer para o seu coração. Talvez você seja íntimo. Talvez você escute a voz de Deus desde criança. Mas você não deve, em nenhum momento, pensar consigo mesmo que conhece a vontade de Deus. Porque o homem não conhece os planos, os projetos de Deus. A teologia é uma ferramenta que nós se utilizamos para tentar conhecer os atributos de Deus. Quem é Ele, como Ele age, as suas características. Mas quem é, irmão, que pode conhecer verdadeiramente Deus? Quando o homem pensa que conheceu Deus, dá um nó na cabeça dele, ele viu que não entendeu nada. Você sabe quando é que um homem conhece a Deus? Quando ele diz: de Deus eu não conheço nada. Aí esse homem realmente conhece a Deus. Mas quando eu vejo alguém estufando o peito dizendo: não, eu e Deus somos muito próximos, eu conheço a vontade dele, eu faço a vontade dele. Quando eu vejo alguém tomado por essa soberba, eu digo: a queda está logo ali. Agora, toda vez que eu vejo um crente dizendo: Senhor, não desliga o GPS do céu não, porque senão eu me perco. Se o Senhor desligar a conexão, eu não sei nem para onde eu vou. Não importa quanto tempo você tem de crente, quantas horas você orou no dia, todas as vezes que você for tomar uma decisão, consulte a Deus. A mensagem para o teu coração é: consulte a Deus. O seu coração é enganoso, ele é iludido pelos olhos que são as janelas da sua alma. Nem toda boa oportunidade vai lhe trazer benefícios. O que aos seus olhos parece muito bom pode ser um caminho de morte. Mas o que aos seus olhos pode não ser agradável, é um caminho de vida aos olhos de Deus, porque Deus conhece o futuro. O que você não conhece, Deus conhece. Então pare de julgar o livro pela capa. Pare de julgar as pessoas pela aparência. Qual é o critério que o empresário se utiliza para contratar alguém? O seu currículo. Ele analisa o currículo, vê a sua experiência profissional
E ele tenta contratar a mão de obra mais qualificada para a empresa. Você sabe como é que Deus faz? Totalmente ao contrário. Ele pega o pecador mais devasso, mais promíscuo, que tenha o currículo rejeitado no mundo, e ele diz: esse daí é meu servo. Ele chama Nabucodonosor de meu servo, irmão. O rei que destruiu Jerusalém. Ele chama Paulo de meu servo. Aquele que estava perseguindo, matando os cristãos, ele diz: é meu servo. Será que você pode entender, irmão, que Deus tem os seus servos nessa terra e você não sabe quem são eles? Porque tem pessoas que ainda não foram alcançadas, mas ai de você se tocar nelas, porque elas são servas do Altíssimo. Agora tem gente, irmão, que tem uma aparência de piedade, que você olha e diz: esse daí é um anjo, eu acho que ele já está bem pertinho da porta do céu. Mas, irmão, é o querubim caído, é Lúcifer, é a manifestação do mal. Você conhece alguém assim? Então eu quero que você, a partir de hoje, comece a pedir a Deus: Deus, me dê direção. Senhor, não permita que eu venha pensar que conheço a sua vontade, que eu possa lhe consultar dia após dia para tomar as decisões importantes da minha vida. Irmão, tudo que você for fazer, consulte a Deus, porque muitas vezes nós perdemos as batalhas porque nós não consultamos ao Senhor. Neste momento, a Bíblia diz que Samuel recebeu uma ordem do Senhor: vá até Belém, e lá você vai encontrar um homem chamado Jessé. Entre os filhos de Jessé, você vai ungir alguém como rei. Olha o texto, capítulo 16, o versículo 6 e 7, diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Diga assim: está perante o Senhor o seu ungido. Será que você pode dizer? Quem está dizendo isso é um grande profeta. É o mesmo que escutou a voz de Deus quando era apenas uma criança. É o mesmo que ungiu Saul para se tornar rei de Israel. Ele diz: eu já vi, Senhor, não vou nem perder tempo. Esse é o escolhido. Olha o que Deus diz para ele: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Será que você pode dizer a partir de hoje? Fale alto, irmão, fale alto. A partir de hoje, eu não vou atentar para as aparências. Não olhe para as aparências, porque nem tudo que reluz é ouro, e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor, olha só, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você conhece o coração das pessoas? É terra que ninguém anda, só Ele. Ele sonda os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então, a partir de hoje, tudo que você for fazer, consulte a Deus antecipadamente. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão prestes a tomar decisões que vai mudar a sua vida. E essa palavra é ministrada ao teu coração nesta noite. Não se mova pela necessidade, não se mova pelo desejo, não se mova por tudo o que está acontecendo. Não deixe que as circunstâncias façam com que você se precipite. Peça a Deus a sabedoria, o entendimento, para que você não se mova pelos seus olhos, pelo que você acredita. Que a partir de hoje você possa olhar para esse texto e dizer: se porventura Samuel foi repreendido por Deus, imagine eu sou repreendido todos os dias por Deus. Todas as vezes que eu penso que eu estou certo, eu digo: agora eu vou acertar. Aí Deus diz: está errado. Todas as vezes, irmãos, vez ou outra, Deus diz: não, você está na direção certa, continue. Algumas vezes, irmãos, tem pessoas que andam ao meu lado, como a minha família, inclusive a minha esposa, eu acho que é quem mais sofre com isso. Ela diz assim: Diego, tu tem certeza que tu escutou a Deus? Porque o que tu está fazendo é tão absurdo, é tão insano, que eu não sei se tu está ouvindo a voz do inimigo ou é a voz de Deus.
E ela sempre brinca, ela diz, olhe, preste bem atenção no que você está falando. Por esses dias meu pai disse, Diego, Deus falou isso com você mesmo? Eu disse, pai, eu vou lhe dizer o que é que eu queria fazer. Eu queria agir dessa maneira. Eu queria tomar esta atitude, mas Deus disse que não. Então, irmão, você precisa entender que nem sempre o que Deus diz para você fazer é o caminho mais fácil. Nem sempre o que Ele diz para você fazer aos seus olhos é o mais agradável. Nós temos a falsa sensação que quando Deus diz vai dar tudo certo. Você lembra quando Deus diz aos discípulos, atravessem para outra margem? Ele está encaminhando os seus discípulos para uma tempestade. Aí imagina, os discípulos no meio da tempestade, mas Jesus mandou a gente vir. Irmão, Jesus te manda para a tempestade. E Ele vem andando sobre as águas, amém? Ele te manda para a tempestade, mas Ele também acalma a tempestade. Deus mandou o seu povo para ficar encurralado em frente ao Mar Vermelho. Se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver o tempo todo Deus fazendo coisas que parece que não tem cabimento. Parece que se você olhar pela ótica humana, são situações que você diz assim, parece que Deus está meio confuso. Será que eu ouvi a voz de Deus? Será que isso é do meu coração? O que é que está acontecendo? Eu lhe pergunto, irmão, a voz de Deus para você é inconfundível? Porque para mim é. Eu sei quando é a minha carne falando. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você já consegue distinguir. Eu sei quando é a voz de Deus ministrada ao meu coração. Pastor, mas você escuta a voz de Deus? Algumas pessoas dizem, eu estou sentindo um negócio assim no meu coração. Sabe aquele dia que você quer ficar em casa e você tem muita coisa para resolver e Deus diz, não coloque os pés na rua? Quem já teve essa experiência, irmão? De Deus dizer a você, não coloque os pés na rua. Às vezes que Deus me disse isso, irmão, eu vi os livramentos. Quantas vezes Deus disse, não coloque os pés na rua? E quando eu liguei a televisão, a reportagem era sobre o lugar que eu ia. E houve um tiroteio nesse lugar. Eu disse, eu ia para lá. Se eu tivesse lá, tinha dado errado. Porque Deus preserva os seus. Eu já contei um testemunho aqui para os irmãos. Eu estava na Epitácio Pessoa. E Deus ministrou no meu coração, pare. Quando eu parei, veio um carro do subsolo de um prédio, em alta velocidade. E ele passou muito próximo aos meus pés. Se eu não ouvisse a voz de Deus naquele dia, eu já não estava mais aqui. Eu tinha me encontrado com Ele. Mas Deus, Ele me advertiu. Por isso que eu acredito que tem muitos crentes que partem antes da hora. Porque Deus quer dar o livramento, mas será que você é sensível à voz dEle? Eu vejo que muitas vezes não é Deus que não está falando, somos nós que não estamos ouvindo. O maior problema nos nossos dias é porque nós não damos ouvidos à voz de Deus. Nós nos achamos como Samuel, eu já conheço a vontade de Deus. A partir de hoje você vai dizer, eu não conheço a vontade de Deus. Eu busco conhecer, eu busco entender, mas enquanto mais eu busco compreender, menos eu entendo. Porque, irmão, Deus coloca você em determinadas situações que você diz, não tem nenhum cabimento, não tem nenhum planejamento. Lembre-se que Deus um dia disse para Oséias, procure uma prostituta e case com ela. Imagine, Deus chegando para o irmão Wilson dizendo, Wilson, procure a pior prostituta de Santa Rita e case com ela. E tenha filhos com ela. E quando ela for embora e você encontrar ela tendo relações com outros homens, vá lá e traga ela para casa novamente. Irmão, foi Deus que disse. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Irmão, teve profeta que fez coisas assim que você disse. Rapaz, esse homem estava doido. Fizeram coisas insanas, irmão. João Batista era da linhagem dos sacerdotes. Você lembra do pai de João Batista, o Zacarias? Ele servia no altar do Senhor. Então João Batista, pela sua linhagem, também seria um sacerdote. Mas Deus diz a ele, vá para o deserto. Vá comer gafanhoto e tomar mel silvestre. Se vestir de pano. Irmão, o
que Deus fala para as pessoas fazerem define o seu futuro. O que Deus tem falado e você tem relutado, não, eu não vou fazer, não tem lógica, não tem... Desde quando, irmão, a lógica norteou a sua vida? Tudo de bom que você desfruta é porque você foi sensível à voz de Deus. Se você agir pela lógica, se você agir pelo que os seus olhos veem, pelo seu conhecimento, você vai tomar atitudes erradas. Vai fazer escolhas equivocadas. Por isso que você encontra pessoas sofrendo, chorando, porque não ouvem a voz de Deus. A palavra nos diz, quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu trago essa mensagem para você nesta noite, para lhe dizer em alto e bom som, Deus corrigiu Samuel. Eu sempre converso com a minha mãe. Eu digo, mãe, tem coisa que a gente quer fazer na igreja. Tem atitude que nós queremos tomar. Mas Deus diz, não tome, não faça. E a gente recua. Por quê, irmãos? Sensibilidade à voz de Deus. A casa é dele. Digo, mãe, mas assim, o certo seria, pelo que está na Bíblia. Mas, irmão, você precisa entender que Jesus é o verbo. Ele é a palavra. Ah, irmão, o que ele faz hoje não tem nenhum sentido para você, mas para ele tem. Porque ele conhece o coração, a terra que ninguém ama, ele conhece. Se você for julgar as pessoas pelo que elas fazem, pela sua aparência, pelas suas atitudes, você vai tentar manter perto quem é bom, quem lhe faz o bem. Todo mundo que não presta, você vai deixar de perto de mim. Por esses dias alguém chegou para mim e disse, pastor, eu estou fazendo uma oração. Eu digo, qual é a oração? Eu estou orando, Deus tira de perto de mim tudo que não presta. Eu digo, faça isso não. Eu já oro o contrário. Hoje mesmo eu orei o contrário. Senhor, traz toda a mazela. O cabo que tiver arrebentado, o cabo que tiver destruído, traz para perto de mim, irmão, porque a Bíblia diz que nós só somos luz em meio às densas trevas. Você precisa entender que Deus usa você como um instrumento, como uma ferramenta de transformação para as outras pessoas. A Bíblia diz que não se coloca uma lâmpada debaixo da cama. Qual é o nosso problema? É que nós queremos acreditar em quem já está caminhando, que já está bem, que já está bonitinho no retrato. Mas é difícil acreditar em quem a sociedade despreza, em quem ninguém acredita. Mas o que é que Jesus fez? Enquanto ele estava aqui nessa terra, ele olhou para Madalena e disse, não, Madalena, eu acho que você vai me servir muito bem. Quem era Madalena, irmão? Uma mulher possessa por espíritos malignos, uma prostituta. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que viu ele ressurreto foi Maria Madalena. Então o que para você não faz nenhum sentido, no plano de Deus é perfeito. Naquela época, uma mulher fazer o comunicado que Maria Madalena fez, não fazia nenhum sentido. Lembre-se que naquela época, naquele contexto, quando uma mulher dizia algo, as pessoas diziam, é uma mulher. Até hoje, irmão, no Oriente Médio, as mulheres são tratadas como desprezíveis. Não, foi ela que comeu do fruto proibido e induziu o homem ao erro. Então, os homens acreditam que tem uma maldição sobre a mulher. Agora imagine, Jesus, para reverter a situação, ele diz, eu vou escolher uma mulher para comunicar as boas novas. Aleluia. Sabe por que as pessoas discutem a respeito do evangelho e chegam à conclusão que ele é verídico? Porque dizem, se alguém quisesse maquiar e contar uma história bonita, diria, e um homem viu Jesus ressurreto. Mas não, Jesus vai na contramão. Ele primeiro se revela a Maria Madalena e diz, vai aos meus discípulos e diz a eles que eu ressuscitei. Então a história não é contada da maneira que você espera que seja contada. Alguns historiadores dizem, é impossível esse homem querer contar uma mentira. Porque se ele quisesse contar mentira, como você quer contar mentira, irmão? Você tenta procurar fatos que consolidem essa mentira. E no contexto da época, uma mulher falar sobre uma ressurreição não tinha credibilidade alguma.
Mas foi a mulher que Jesus usou. E ele continua usando as mulheres até hoje. Aí muitos se colocam contra o ministério feminino. E diz, não, a mulher ela não pode pregar. A mulher ela não pode pastorear. Mas Jesus o tempo todo, irmão, se utilizou de mulheres. Você lembra da samaritana? Os discípulos vão em Samaria. A Bíblia em nenhum momento diz que algumas pessoas acompanharam os discípulos até Jesus. Mas a Bíblia diz que depois de Jesus pregar para aquela mulher samaritana, ela vai em Samaria e vem ao encontro de Jesus uma grande multidão. Deus se utilizou de uma mulher que já tinha vivido 5 relacionamentos. Casou 5 vezes. Estava no 6º. E agora estava com um marido que não era dela. Então era um adultério. Concorda comigo? E Deus se utiliza dela para pregar o evangelho aos samaritanos. E a Bíblia diz que uma grande multidão vinha. Será que teria credibilidade? Uma mulher casada 5 vezes. Imagine se você olhasse para uma irmã hoje que foi casada 5 vezes. Nos dias de hoje, já é um escândalo dentro da igreja. Agora imagine naqueles dias. Qual era a credibilidade que tinha uma mulher como essa? A Bíblia fala sobre o endemoniado gadareno. Aquele que Jesus libertou de mais de 2.000 demônios. O que é que Jesus faz, irmão? Vá para a sua cidade, para os seus, e diga a eles o que eu fiz na sua vida. Deus converte, através do sangue de Cristo nós somos purificados, e começamos a ouvir a voz do Senhor e se tornamos instrumentos em suas mãos. Eu quero que você entenda, irmão, que Samuel olhou para Eliabe e viu nele todas as características que o tornariam um rei extraordinário. Qual o nosso problema? É que o parâmetro que temos para fazer análise é equivocado. Lembre-se que Saul, pelo que a Bíblia descreve, era um homem alto, bonito. Então Samuel vai escolher alguém para lhe substituir. Tem que escolher a altura. Tem que escolher a mesma beleza, a mesma formosura, a mesma robustez. Então, muitas vezes nós usamos o parâmetro do que passou para escolhermos o que está por vir. E Deus tem outros planos, amém? Não se coloca o vinho novo em odre velho, porque o odre se rompe. O vinho começa a fermentar e o odre se rompe. Qual é o nosso problema? É que nós estamos querendo colocar o novo dentro do velho. Não suporta, irmão. Deus tem algo novo para a sua vida. E as suas experiências do passado não podem fazer com que você pense que conhece a vontade de Deus. Tudo que Deus faz na sua vida é novo. Tudo que Ele faz é surpreendente, é extraordinário. Então pare de tentar entender a voz de Deus, apenas obedeça. Eu digo ao meu filho, tem coisa que eu mando você fazer que parece que não tem nenhum sentido. E muitas vezes você ignora, você não quer fazer, mas eu sei porque eu estou mandando você fazer. E lá na frente vai fazer todo sentido. Toda vez que ele vai atravessar a rua, quando ele era pequeno eu achava engraçado. Porque eu dizia, Diogo, quando você for atravessar a rua, olhe para os dois lados. Aí era engraçado, irmão, que ele olhava assim, aí atravessava. Aí dizia, pai, mas por quê? Eu não estou vendo, já vi que não tinha carro. Porque eu tenho que olhar, mesmo que não venha nenhum carro, porque eu tenho que olhar. Eu digo, meu filho, porque esse hábito de olhar para os dois lados vai preservar a sua vida. Porque um dia, naturalmente, você vai precisar atravessar a rua. E com este hábito, pode vir um carro em alta velocidade, você perceba ele de longe, porque você criou um hábito de olhar para os dois lados. Sabe por que muitas pessoas morrem atropeladas? Porque elas não têm este hábito, elas só olham para frente. Não está vindo nenhum carro aqui. Esse campo de visão, elas atravessam e o carro vem. Qual é a percepção que nós temos? Que o que Deus fala não faz nenhum sentido. Lembre-se do profeta Elias, quando ele diz, tragam água, encharquem o altar. Irmão, se você quer tocar fogo em uma fogueira, você vai jogar água em cima dela? Mas Elias faz algo totalmente sem noção. Ele diz, eu quero que o fogo venha, mas antes do fogo vir, eu quero que o altar seja encharcado com água.
Ele diz, olha, cavem valas ao redor, porque eu também quero essa vala encharcada com água. E a Bíblia diz que veio o fogo do céu. E eu gosto desse texto. Diz que o fogo lambeu. O texto é assim, irmão. Ele lambeu a água. O altar foi totalmente consumido. Mas por que Elias fez aquilo? Para que as pessoas dissessem. Para as pessoas não dizerem assim. Não, ele colocou fogo por debaixo. Porque era um costume nos altares. Muitos falsos profetas colocarem fogo escondido. Depois dizer, eita, o fogo pegou. Não, irmão, tinha fogo escondido ali. Mas Elias está dizendo isso para que não haja dúvida. Ele diz, quando o fogo do céu vier, não tem como alguém dizer, não, já tinha fogo lá. Não, não tinha não, porque foi jogado água, e a água apaga o fogo. Você precisa entender, irmão, que muitas vezes Deus coloca água em determinadas situações. Deus fecha portas, e você fica tentando abrir. E Deus diz, a porta está fechada, saia daí. Minha mãe pregou uma mensagem há muitos anos atrás, eu acredito que uns 20 anos atrás. E essa mensagem ficou ecoando no meu coração. E como essa mensagem mudou a minha vida. Atrás de uma porta fechada, Deus preservou Noé e a sua família. Então nem sempre, irmão, uma porta fechada é algo ruim. Muitas vezes Deus está te preservando, Deus está cuidando de você, está lhe protegendo e você é irritado porque a porta está fechada. Você precisa agradecer a Deus. Nós cantamos aquele hino, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas na prática, nós ficamos revoltados quando as coisas não acontecem do jeito que nós desejamos. Lembre-se que Samuel estava frustrado, porque Deus disse a ele, você olhou para a aparência. Você já imaginou, irmão? Deus dizendo para você, o que Ele disse para Samuel, pare de olhar para a aparência, pare de julgar o livro pela capa. Essa palavra, irmão, é para você que está fazendo alianças com pessoas erradas. É para você que está construindo um relacionamento com pessoas erradas. Para você que está indo em lugares errados. Porque se Deus mandou você ir, você pode ir dentro de um terreiro de macumba. Deus vai te abençoar lá. Mas se você está indo para uma igreja e Deus não mandou você ir, naquela igreja virá juízo sobre a sua vida. Você sabia disso, irmão? De Deus não se zomba. Deus sabe o que é melhor para você. Sabe por que eu estou aqui hoje, irmão? Porque eu fui sensível à voz de Deus. Todo momento Deus diz, faça isso. Irmão, quem pode, manda. Quem não pode, só obedece. Mas o que eu vejo é muito crente discutindo. Alguns dias atrás a missionária Fran chegou aqui e disse, pastor, eu vou ficar por aqui. Deus disse para mim que o meu lugar é aqui. Irmão Rosa chegou aqui, pastor, Deus disse que o meu lugar é aqui. Irmão, está faltando pessoas que escutem a voz de Deus. Pessoas que sejam sensíveis, porque é muito mais fácil para as irmãs congregarem próximo à sua casa. Passando algo em torno de 6 casas, tem uma igreja próxima à casa da missionária França. Ela sai de lá para vir para cá, mas porque Deus tem seus planos. E não faz nenhum sentido. Eu tenho certeza que os vizinhos da missionária dizem, mas você sai daqui para lá, tendo igreja aqui. Não é, o Deus de lá não é o Deus daqui, não. É o mesmo Deus. Mas Deus faz com que você sirva em quartéis diferentes. Um soldado, irmão, quando ele está no quartel, o general manda ele servir em outro quartel, ele não discute, ele não diz assim, não, eu quero ficar por aqui, porque aqui está bom. Não, ele vai, porque quando o general manda, o soldado tem que obedecer. Quando o general manda um soldado para a linha de frente, para a batalha, ele não discute e diz assim, não, eu não quero ir, porque eu não estou bem hoje. Ele manda porque ele conhece, ele sabe que você está preparado. Quando ele manda, ele se responsabiliza. Eu quero que você olhe para esse texto e entenda, irmão, que Deus sabia que o homem mais preparado para assumir aquele reino era Davi. Ele não tinha estatura, ele não tinha aparência, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então que você olhe para esse texto e você veja que as suas alianças precisam ser pautadas no centro da vontade de Deus. Não é o que você vê, não é o que você percebe.
Você crê que você é guiado por Deus? Você quer que as pessoas que Deus coloca no seu caminho, é Ele que está colocando? Não, mas eu acho que foi Satanás que colocou. Ô irmão, tu já viu Satanás fazer algo bom para alguém? Não. Mas pastor, essa pessoa veio para a minha vida, mas é uma tribulação tão grande. E desde quando Deus disse para você que era fácil? Estou encerrando. Mas eu quero que você entenda que Samuel ungiu Davi e disse, a partir de hoje você é o rei de Israel. Mas você tem noção de quantos anos passaram para Davi sentar na cadeira? Precisou fugir de Saul. Saul tentou cravar ele na parede com a lança. Perseguiu ele. Ele precisou se refugiar na terra dos filisteus. Deus escolhe você para uma missão, mas ele nunca disse a Davi, e nunca disse a você, que seria fácil, que seria um mamãozinho com açúcar. Não, irmão, ele disse que vai dar certo. No mundo tereis aflições. O problema é que a gente diz, mas Deus me mandou, eu ouvi a voz dele. E por que tanto problema? Eu lembro que um dia Deus falou ao meu coração que a mulher que eu casaria, eu seria muito feliz, seria Janaína. Eu estava ministrando uma palavra como essa. Eu lembro o tema da mensagem, não despreze as bênçãos de Deus. E mediante essa mensagem, Deus ministrou ao meu coração, disse, olha aí, a resposta das suas orações está na sua frente. Eu dizia, mas Senhor, eu não quero não. Ela brinca até hoje, ela diz, mas Diego, tu não queria? Eu digo, não queria. Você não estava nem no meu radar. Mas quando Deus disse que era ela, e eu escuto a voz dele desde pequeno, eu pedi para namorar com ela, sem ter nenhum sentimento. Ela disse, eu posso dar um beijo em você? Imagina a situação, irmão, foi o pior beijo da minha vida. Mas eu confiava na vontade de Deus. E eu fui para casa, passei a noite todinha orando. Eu disse, Senhor, eu obedeci a sua voz, mas eu quero que o Senhor coloque um sentimento no meu coração por esta mulher, que se estenda durante toda a minha vida aqui nessa terra. Se é ela que o Senhor preparou para a minha vida, confirme em meu coração. Irmão, no outro dia eu vi Janaína de 5 horas da manhã chegando no culto matinal. Todos os dias nós estávamos no culto matinal. E lá vinha Janaína, aqueles cabelos voando, do jeitinho dela, apressada. Irmão, nasceu um sentimento no meu coração, que eu brinco com ela, eu digo, como as coisas mudam. Hoje eu te amo mais do que tu me ama, né? Antigamente era diferente. Hoje eu te paparico, antigamente era tu que me paparicava. Eu digo, hoje tu não tá nem aí pra mim, né? Depois que conquista, depois que eu já tô amarrado já na coleira. Eu brinco com ela, irmão, porque hoje o meu sentimento por ela é muito mais intenso do que o dela por mim. Mas nem sempre foi assim. Mas Deus sabia que ela era o melhor para a minha vida. Eu era o melhor para a vida dela. Então será que você pode entender, irmão, que Deus se dá direções que não fazem nenhum sentido? Mas obedeça, porque você vai entender lá na frente que foi o melhor para a sua vida. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Eu vinha conversando com as irmãs. E a missionária falou assim, pastor, carro abençoado. Eu digo, minha irmã, 14 anos. Estou numa nave, eu digo, 14 anos orando. Quantas vezes Deus me deu uma condição, colocou o dinheiro no bolso. Eu fui na concessionária, eu olhei, irmão, nesse período eu olhei no mínimo uns 200 carros. No mínimo. E com a condição de fazer, Deus dizia, não. Até que um momento Deus disse, essa é a hora. Meu pai foi abençoado há uns anos atrás. Estava com dinheiro no bolso para ir trocar o carro. Foi na concessionária. Quando chegou lá, olhou o carro, se agradou do carro. Era o carro que ele queria. E Deus fechou a porta, fechou o coração dele e ele não fez. Passou-se o tempo. O que tinha que acontecer, aconteceu no tempo de Deus. Você precisa entender, irmão, que Deus tem um tempo, a cronologia dele é diferente da sua. E o que ele quer lhe dar é diferente do que você quer ter. Porque o que ele lhe dá é o melhor. Então descanse no Senhor. Eu não sei porque você está tão agoniado, tão inquieto, tão ansioso, mas a palavra para o seu coração é: escute a voz de Deus e descanse. Descanse no tempo dele, porque quando chegar o tempo, irmão, não tem ferramenta do inferno, não tem armadilha, não tem arapuca, não tem
enfrentamento de Satanás que possa impedir de você alcançar o que Deus tem para a sua vida. Fique de pé, coloque a mão no seu coração, nós iremos fazer uma oração. E nessa oração você vai pedir a Deus, dizer a Deus: Senhor, eu não conheço a tua vontade. Eu busco conhecer, mas eu não conheço. Reconheça, irmão, a sua insignificância. Se o profeta Samuel, um dos homens mais extraordinários, que mais teve intimidade com Deus, que pisou nessa terra, se enganou, quem é você para não se enganar? E pensar que o que está reluzindo não é ouro? A partir de hoje você vai dizer: Senhor, eu quero só ter o entendimento que eu não sei de nada e que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Um pai, ele sabe o que é melhor para o filho, concorda comigo? Mas nem sempre o filho sabe o que é melhor para ele mesmo. Senhor, eu sei que tu sabes o que é melhor para mim. Então faz a tua vontade, assim como o Senhor instruiu Samuel para ungir Davi como rei. Venha trazer essa instrução aos nossos corações, ó Pai. Para que as nossas alianças sejam feitas com as pessoas, ó Pai, que o Senhor tem direcionado o nosso coração. Não para o que nós desejamos, para que os nossos olhos contemplam, porque muitos têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia da fé. O coração, Pai, é uma terra que só o Senhor pode andar, só o Senhor sonda os pensamentos. Então eu peço a Ti, não permita que venhamos continuar sendo ludibriados pelas aparências. Tem muitas coisas que precisamos fazer, ó Pai, estamos fazendo de uma forma equivocada, porque olhamos para a aparência. Mas eu peço a Ti, revela o coração, ó Pai, revela as intenções, para que possamos viver uma vida boa e agradável, para a honra e glória do Teu santo nome. Aplica esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Diga assim: a partir de hoje, eu vou consultar a Deus, para fazer boas escolhas. Eu quero encerrar esta mensagem recitando um texto que diz: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor. O que é consagrar? O Senhor está aqui. É isso que eu penso, mas se o Senhor disser muda tudo, eu vou mudar, porque o Senhor manda e eu obedeço. Amém? Que você viva em total devoção, em total entrega.